Boa tarde, Diego, Mili, amigos do Wall News, que está com a gente aqui no canal. Eu pensei que você ia me chamar para comentar também dos resultados aqui do Rio de Janeiro, né? Os Mas números enfim, do fica para Rio. E outro aí? dia aí. Fica à Mas enfim, vontade. falando de Flamengo e Léo Pereira, pois é, um interesse formalizado e transformado em proposta, papel timbrado, 10 milhões de euros, aí cerca de 58 milhões de reais, que foram colocados à mesa do Flamengo pelo clube turco, o Besiktas, você mencionou numa versão aportuguesada, aí os turcos chamam de Besiktas, né? Mas aí tá Ah, tudo entendi. certo, qualquer jeito de se falar aí tá tudo certo. Fato é que esse é o clube que de fato está interessado no Léo Pereira, e o Flamengo agora vai dar uma resposta formal, ainda não respondeu formalmente ao clube a respeito dessa negociação, essa iniciativa aí do Besiktas de trazer o Léo Pereira, um zagueiro que acabou de disputar, né, ou participar da delegação brasileira que estava na Copa do Mundo, acabou não entrando em campo lá, mas estava convocado por Carlo Ancelotti, já tem 30 anos, então não é um cara tão jovem assim para o mercado, né, para conseguir vendas significativas, só que, do ponto de vista do Flamengo, é preciso considerar e ponderar também que 10 milhões de euros, nesse caso, para o Flamengo, não vai resolver a vida do Flamengo, não vai transformar o cofre do Flamengo em algo muito mais ou muito menos do que já está no presente. Então, isso também está sendo ponderado pelo clube e até por isso que no entendimento até de gente que eu conversei do staff, né, do staff aí do jogador, gente que trabalha com o Léo Pereira, o entendimento é que a tendência nesse momento é que o Flamengo faça uma resposta negativa ao Besiktas, mas isso ainda não aconteceu oficialmente. Fato é que a proposta está em cima da mesa do Flamengo, o Flamengo está avaliando. E também, do ponto de vista rubro-negro, né, se você for olhar assim, esse dinheiro é muito, é pouco. Para contratar um zagueiro de porte relevante, de alguém que tope negociar com o Flamengo, que também, pela boa condição financeira, acaba às vezes pagando mais caro, né? Porque as pessoas, os clubes, os intermediadores exigem mais dinheiro do Flamengo, sabendo que o Flamengo tem dinheiro. Então é difícil, na visão de quem entende desse mercado, quem trabalha lá também, difícil achar um zagueiro de qualidade que substitua o Léo Pereira à altura, se a gente pegar esses 10, se o Flamengo, né, pegar esses 10 milhões de euros e colocar no mercado para tentar trazer um jogador. Então, seria um dinheiro que não resolveria tanto nem para o Flamengo, o Léo Pereira também não está muito afim, o empresário já até falou em outra ocasião, não está muito afim de pegar projetos que não sejam de clubes grandes, né? Ou para brigar ali por alguma questão intermediária, ou de segundo escalão, terceiro escalão na Europa não faz muito sentido para ele, então por isso que tem um cenário, uma tendência negativa para esse desfecho, mas o dinheiro está aí à mesa, o Flamengo, se quiser, pode levar essa situação adiante, Diego. Verdade, Mili. O elenco do Flamengo é um elenco forte, né? Tem aí vários jogadores, enfim, que completam, né, o time. Quer dizer, vale abrir mão de um zagueiro como o Léo Pereira? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Igor, todo mundo que está aqui com a gente. O Flamengo e o Palmeiras são os times que podem se fazer a pergunta: vale esportivamente vender esse atleta? Nenhum outro pode. Se essa proposta chega para o Corinthians, não há o que fazer. Tem que vender. Para o Botafogo, tem que vender. Mas o Flamengo não. O Flamengo pode fazer o cálculo do valor esportivo, né? E o Léo Pereira vem se firmando, assim, já se firmou, né, gente? Como uma liderança dentro de campo e como o titular. Então, acho que por tudo isso que o Igor falou, a gente talvez não veja essa transação ser realizada. E seria muito bom, né? Que no Brasil a gente pudesse ver outros times fazendo isso. Não, esse jogador é importante para mim. Ele não quer ir, né? Tem também a opinião do jogador, que às vezes a gente esquece. Ele não quer ir, ele é importante para o time, não venderemos. Tem isso também, né? O jogador também tem a possibilidade de opinar. Ô, Igor, mas assim, no caso dele sair, o Flamengo iria atrás de outro? Até numericamente, né, seria natural essa busca por um substituto e por característica também. Léo Pereira é o zagueiro canhoto do time, né, propriamente. O Flamengo tem outras boas opções para o setor. Léo Ortiz, Danilo, que acabou de voltar também da Copa. O próprio Vitão, que foi titular aí, embora não seja ainda, não desperte essa confiança toda, né, da torcida do Flamengo, é um cara relativamente novo nesse elenco, mas ele foi titular no jogo contra o São Paulo, e aí bota até um pouco na conta dele aí o gol que o Caleri fez no empate ontem pelo Campeonato Brasileiro, mas o Léo Pereira é o zagueiro dessa característica de ser canhoto, de sair muito bem ali com a construção de jogo naquele setor, fez o gol também, aparece bem na jogada aérea, jogada ofensiva, fez o gol contra o São Paulo, então é um zagueiro que ele conseguiu, num grau de resiliência altíssimo, né, transformar a história dele no próprio Flamengo, porque quando ele chega em 2022, ele também era um patinho feio, e aí eu não estou fazendo brincadeira com as harmonizações faciais que o Léo Pereira fez, mas eu digo que é um zagueiro que não inspirava confiança, errava muito, já cometeu muitos equívocos, mas foi ao longo dos anos se consolidando nessa função de ser um esteio, de ser de fato um membro dessa espinha dorsal nesse papel defensivo aí, e não por acaso chegou à seleção brasileira. É uma situação muito diferente, por exemplo,
de outro jogador aí que é alvo também no mercado internacional, né, que é a situação do Nicolás de la Cruz, que saiu agora há pouco, agora à tarde também, o interesse do Peñarol em contar com um jogador uruguaio e tal, por empréstimo, que seria sem custos, uma negociação que, de fato, não faria tanto sentido para o Flamengo também no aspecto financeiro, mas De La Cruz vive um contexto de uma relevância menor para o elenco, vive as voltas com lesões, então, se a gente for colocar, estão em prateleiras completamente diferentes para a história do Flamengo e para o momento atual. Então, se a gente fosse colocar jogador por jogador, desconsiderando valores e negociações especificamente, o De La Cruz é muito mais negociável para o Flamengo agora do que é o Léo Pereira, só para fazer um paralelo aí com cenários e situações mais presentes aí no cotidiano do clube. Perfeito. Mili, se você fosse o Léo Pereira e tivesse essa proposta em mãos, você iria para a Turquia? Pensando assim, na vida, carreira também, né? Projeção de futuro de carreira. Eu não iria, eu acho, né? Que eu não ia fazer esse exercício de ser o outro. Sabe por que eu não iria? Porque ele tem uma coisa com o Flamengo, ele está criando uma coisa com o Flamengo que é muito rara hoje, na vida e no esporte. É vínculo. E não tem nada mais fundamental do que vínculo.